Eu voltei aqui, pessoal. Bom dia a todos. Eu sou a dirigente do Centro de Luz, Paz e Amor, Alessandra Ortiz. Benção aos mais velhos, benção aos mais novos. Hoje eu já lancei um vídeo para vocês falando sobre as mediunidades, algumas mediunidades que eu tenho, explicando para vocês o que acontece com a gente, né? Que a gente, sendo médio, a gente também absorve muita energia, muita coisa passa por a gente. E falando, gente, de religião, né? Como vocês sabem, eu sou dirigente do Centro de Luz, Paz e Amor, né? E assim, gente, para falar para vocês as situações que acontecem muitas vezes no terreiro, né? Muitas vezes, graças a Deus, né? Que aqui na minha casa é tudo muito explicado. A gente conversa muito, né? Eu dou muitas explicações, é uma das coisas que eu gosto, é de falar, né? De mostrar, né, os fundamentos, explicar para os filhos, né, que muitas vezes a gente tem muitas ilusões na cabeça em questão dos nossos guias, em questão dos protetores que a gente trabalha, que a gente recebe. A gente tem muita ilusão, a nossa imaginação, ela flui muito, né, e muitas vezes foge da realidade, né, das coisas, né. Então, assim, gente, uma das coisas que eu percebo muito, eu observo muito, escuto bastante, né? É quando os filhos muitas vezes querem ser filhos de determinados orixás, né? Muitas vezes tu chega e fala pro filho, não, tu não é filho de Oxum. E o filho diz assim, mas eu quero ser filho da Oxum. Tu é filho de Iemanjá. E o filho, mas eu quero ser filho da mãe Oxum, eu gosto da mãe Oxum. Então, tô dando um exemplo de coisas que acontecem, né, gente? Que muitas vezes tu tá vendo que não é aquilo ali, e aquele filho ali, ele quer tanto, ele tem tanta vontade, ele tem tanto carinho, que, mas eu quero que sente a mãe Oxum, porque eu tenho fé, eu sinto que é ela que é minha mãe, tu tá vendo que não é, né? Então são situações que acontecem muitas vezes no terreiro, gente, que as pessoas não se dão de conta, né? Que é muito. E tu vê, isso acontecer assim, não é uma coisa rara de acontecer, é uma coisa que acontece com muita frequência, né? As pessoas querem decidir com quem vão trabalhar. Eu gosto do seu tranca-rua é meu guardião. Eu amo a Dona Maria Padilha, eu queria ser filho da Maria Padilha. E não é assim que funciona, gente, né? A gente tem uma família espiritual, né? A gente, antes de vir para a Terra, que a gente já escolhe ser médium, né? Tanto o astral, né? Ele já vem trazendo essa ligação forte que a gente tem, né? O nosso espiritual. E também existe muitas questões karmásticas também, né? Que muitas vezes acontece também devido à nossa ancestralidade, né? A gente traz uma ancestralidade, né? Por detrás, né? Então, e tem muitas questões, N questões, né, que acontecem. Muitas vezes a gente, quando tá lá ainda, né, que eu sempre digo que lá é a nossa casa, aqui na Terra é uma passagem, muitas vezes a gente escolhe até para aquele guia, né, fazer parte, né, da nossa vida, nos dando esse auxílio, né, nos dando essa direção aqui, né, para nos ajudar a cumprir com a nossa missão, né? Às vezes aquele guia, ele já te conhece de outras vidas passadas, que como você sabe, que a maior parte, não é tudo, todos, mas a maioria foram encarnados que viveram na Terra, e muitas vezes a gente teve passagens, né, com nossos guias. Então envolve muito o astral, né? Envolve muito a questão espiritual, a questão ancestral. Então, muitas vezes, o que acontece? O médium chega, mas eu amo a Yansan, eu queria ser filho de Yansan, eu quero que ela seja minha mãe. E não é assim que funciona, né, gente? Eu vejo assim que todos os orixás, né, eles fazem parte da nossa vida. Eles fazem parte da nossa família, nós temos todos eles. Existe aquelas forças que estão mais próximas, mais que tem uma vibração, né, uma energia mais conectada, né, com a nossa energia, com a nossa força, né, com aquilo que a gente veio buscar, que a gente veio fazer aqui na Terra, né.
né, na nossa missão. Então, a gente traz as nossas forças com a gente, né? E a gente tem uma egrégora, né, que é a nossa família espiritual, né? Aquela egrégora é aquele grupo de espíritos que estão ali no mesmo propósito, no mesmo caminho, na mesma energia, buscando, né, aquela força de caminho, de direção, né? Para tanto eles trabalhar e cumprir com a missão deles junto conosco, como a gente receber esse auxílio, essa força para a gente cumprir com a nossa missão. Então já existe essa família e eu acho que essa família vem com a gente desde que a gente nasce. Então a gente tem que ter esse respeito, né? A gente tem que ter esse entendimento, né? Aquilo que a gente tem, que nos pertence, que é muito importante, né? Que nos move, nos dá motivação, nos dá caminho, nos dá direção, nos protege sempre, né? Sobre uma lei maior. Então a gente tem que ter, né? Essa consciência, esse respeito, né? Então muitas pessoas chegam no terreiro e que, eu quero trabalhar com Ogum, porque eu adoro Ogum. Mas nem sempre, né? Tu tem Ogum, tu tem o Pai Ogum ali, mas não quer dizer, né, que ele vai fazer parte, né, daquele trabalho, do teu desenvolvimento, que tu vai receber o Pai Ogum. Então existe muito querer, né, a vontade, né? As pessoas querem se colocar, elas já vêm trazendo no pensamento, no coração delas e elas já querem decidir, né? E a espiritualidade ela é muito maior, né? Ela vai além do alcance daquilo que a gente vê, daquilo que a gente enxerga. Então eu passei aqui para falar isso hoje porque eu achei bem importante abordar esse assunto, porque a gente escuta muito isso, né? Eu sou muito grata pelos guias espirituais que eu tenho, pelos pais, meus orixás, né? Eu amo todos. Tenho muita fé, né? A minha casa tem 12 orixás, então eu sei que todos respondem, né? Para mim, eu tenho muita afinidade também com muitos orixás, né? Mas eu tenho muito amor pelos meus pais, né? Minha mãe, né, a mãe do meu ori, que é a mãe Ansã, né, o pai Ogum, né, e o pai Baralodê. Mas eu tenho muito, assim, afinidade com o pai Chapanã, eu tenho muita afinidade com a mamãe Oxum. Então, assim, todos eles fazem parte, né, do meu trabalho, da minha vida, do meu espiritual, né. E eu sou muito feliz, e minha mãe Ansã, e é parreio minha mãe, né. Eu sou muito grata de ser filha dessa mãe, né? E eu amo muito essa mãe, tenho muita fé nessa mãe, como no meu pai Ogum, como no meu pai Baralodê, e todos os orixás, né? E todos os meus guias espirituais, né? Então, é só agradecer, é só gratidão, né, gente? A gente saber reconhecer, né, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é nosso. Eu sempre digo que a gente não vai ter aquilo que a gente não tem. A gente não vai fazer aquilo que a gente não tem, né? Então a gente tem que saber reconhecer, né? Ter esse entendimento, né? Ter essa conexão, ter essa força, né? Porque é isso que nos mantém, a fé da gente, né? Não adianta a gente vir pro terreiro e a gente querer que as coisas sejam como a gente quer, querer criar situações que não existem, querer colocar coisas que não fazem parte, né? A religião é algo muito sagrado, é algo muito forte, né? Existe todo um ancestral, existe toda uma raiz, existe todo um fundamento. E o espiritual da gente é algo assim que nos foi dado, né? O universo vem respondendo às leis maiores, né? Então a gente tem a nossa família como a nossa família carnal, né? Que a gente honre, né? Que a gente respeite, né? Que a gente ame, que nos foi dado, que a gente se conecte com essas forças e que a gente agradeça por elas estarem ali, porque a gente nunca tá sozinho, eu sempre digo isso. Então, forte abraço para todos, meu povo, muito axé, axé e axé.